Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para nossa próxima aula. Vamos para a aula 17, aula de trigonometria. Então, nessa aula aqui, aula 17, é a aula sobre trigonometria, especialmente trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Bom, então quando a gente tem um triângulo retângulo, vamos supor que a gente tem esse triângulo aqui, retângulo em A. Então aqui tenho o B e o C. Tenho aqui a hipotenusa, que eu chamei de Azinho, um cateto, que é o Bzinho, e o outro cateto, que é o Czinho. Quando a gente fala seno, o seno é uma relação do cateto oposto ao ângulo que eu estou falando, dividido pela hipotenusa. Então, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que é o cosseno de um ângulo? É a relação, é a razão, né, entre o cateto adjacente, é o cateto que está junto daquele ângulo, e a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é a relação entre o cateto oposto àquele ângulo e o cateto adjacente àquele ângulo, tá bom? Adjacente, isso. Então, vamos supor que a gente tem aqui o ângulo B. Como que a gente vai escrever o seno do ângulo B? O cateto oposto a ele é o cateto que ele enxerga, é o Bzinho sobre a hipotenusa, que é o A. E o cateto, ou melhor, o cosseno do ângulo B, é o cateto adjacente, é o cateto que está junto do ângulo, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo B é o cateto oposto, que é o Bzinho, sobre o cateto adjacente, que é o Czinho. A tangente, a gente também pode calcular usando seno dividido pelo cosseno, tá bom? A gente também pode fazer esse recurso aqui, tá? E se a gente fosse falar do ângulo C? Se a gente for calcular o seno, é o cateto oposto, que é o Czinho, sobre a hipotenusa. Se a gente for falar do cosseno do ângulo C, é o cateto adjacente, que é no caso o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o A. E se a gente for falar da tangente do ângulo C, é o cateto oposto, que é o Czinho, sobre o cateto adjacente, que é o Bzinho, tá? O ângulo B, no triângulo retângulo, mais o ângulo C, vai dar 90 graus. Então, eles são chamados de ângulos complementares. Se eles são ângulos complementares, tem uma relação do seno com o cosseno. A gente pode ver, que o seno do ângulo B é igual ao cosseno do ângulo C. E a gente também pode observar que o cosseno do ângulo B é igual ao seno do ângulo C. Então, quando você tem ângulos complementares, que são os ângulos cuja soma dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o seno do outro é igual ao cosseno de um. Então, a gente tem essa relação aí na trigonometria, tá bom? Eu vou ter que saber seno, cosseno e tangente de alguns ângulos? Sim. Tá? Em especial, a gente tem que saber fazer essa tabelinha aqui, ó. Então, vamos fazer aqui seno, cosseno e tangente de 30
45 e 60, tá? Então, se você aí tá no ensino médio, você sabe a musiquinha, pode cantar a musiquinha, né? Lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tá? Mas o importante, eu decorei já, não fiz musiquinha, não tem problema, tá? Então, vou colocar os valores aqui, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, aqui, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Esses a gente tem que saber, gente. É decoreba? Sim, é decoreba, tá? Então tá bom. Então, gente, como que a gente aplica isso num triângulo retângulo? A gente aplica assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, eu tenho a hipotenusa que mede 40 metros e eu quero descobrir aqui quanto mede esse cateto. Esse cateto é o cateto oposto. Então, eu vou fazer seno de 30 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o seno de 30 é meio. Então, meio igual a x sobre 40. Aí, multiplicando em plus, 2x igual a 40, o x dá 40 sobre 2, que dá 20. Então, eu sei que esse cateto mede 20, tá bom? Então, é assim que a gente vai aplicar e aparecem exercícios desse estilo no Enem, tá? Então, vamos começar com o exercício 1 da lista. Lembrando que a lista ela vai estar disponível no link de descrição do vídeo ou no link que vai estar lá nos comentários, tá bom? A gente vai ver que nem todos os exercícios são do Enem, mas não tem problema. É uma forma, da gente praticar. Vamos começar com o primeiro aqui, que diz o seguinte: um arquiteto pretende construir uma rampa de acesso a um estacionamento no andar de cima de uma loja. A figura abaixo representa esquematicamente essa rampa R, ligando o ponto A no nível da loja ao ponto B no estacionamento, o qual deve ter uma inclinação máxima de 30 graus e máxima de 45 graus. Nessas condições, e considerando raiz de 2 aproximadamente 1,4, quais deverão ser os valores máximo e mínimo em metros do comprimento dessa rampa? Bom, se essa rampa for de 30 graus, que é o valor mínimo, eu vou fazer lá seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio, então 5 sobre R. Multiplicando em cruz, o R vai dar 10 metros. Então, 10 metros. Beleza. E se for 45 graus? Vou fazer seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso igual a 5 sobre R. Só que o raiz de 2, ele falou que é 1,4. Então, vai ficar 1,4 sobre 2 igual a 5 sobre R. Então, 1,4R igual a 10. O R é 10 dividido por 1,4, que vai dar aproximadamente aí 7,14 metros. Então, a rampa vai estar entre 7 metros e 10 metros, tá bom? Então, o valor máximo é 10 e o mínimo é 7. Alternativa A. Bom, vamos para o exercício 2. O exercício 2, aí sim, ele é do Enem. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite de domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região.
O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, ele quer saber essa altura aqui. Eu posso usar esse primeiro triângulo que é retângulo. Então, eu vou fazer tangente de 60, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Isso é h sobre 1,8. Então, o h vai dar 1,8 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E aí, eu vou ter que fazer essa continha. 1,8 vezes 1,7, que dá 3,06, aproximadamente 3,1 quilômetros. Não preciso usar o triângulo grandão? Não, posso usar direto esse triângulo aqui, tá? Então, resolvido esse exercício, vamos para o exercício 3. Exercício 3 diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,6 como valor aproximado da tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Bom, então ele me deu aqui a altura. A altura é 114 metros. E a inclinação que ele falou com a vertical é de 15 graus. Com isso, dá para eu descobrir a base, que no caso é o cateto oposto. Vou fazer tangente de 15, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 15 ele deu que é 0,26. Então, x sobre 114. Então, meu x vai ser 114 vezes 0,26. 114 vezes 0,26 dá 29,64 metros. Isso aqui, gente, é a medida da base, mas a base é um quadrado. Então, eu vou fazer 29,64 ao quadrado. Isso aqui vai dar 878,5296. Arredondando, 878,53. Tá? Então, é maior que 700 metros quadrados. Tá? Então, tá resolvido aí essa questão, tá? A alternativa E. Vamos para a próxima questão, questão 4. Essa questão 4 também caiu no Enem. E diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja aproximadamente L de x igual a K vezes seno de x, sendo K uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus.
Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Tá. O valor máximo é quando é seno de 90. Então, o L de 90 vai ficar K vezes seno de 90. O seno de 90 é 1, então isso vai dar K. Então, quando for 30 graus, o L de 30 vai dar K vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, então isso vai dar K sobre 2, ou se preferir, 0,5K. Então, se era K e virou 0,5K, reduziu na metade. Metade é 50%. Alternativa B. Tá bom? Vamos para a questão 5, que não é do Enem, mas é uma boa questão. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, onde poderá ver o topo C de um prédio sobre um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus? Então, ela vai andar mais um pouco aqui. Com isso, o ângulo aqui, gente, vai diminuir. Vai ficar 30. Ela quer saber quanto ele vai ter que andar, tá? Vou chamar isso aqui de x. Então, primeiro vamos descobrir a altura do prédio. Então, vou chamar aqui de h. Vou fazer tangente de 60, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Isso é h sobre 90. Multiplicando em cruz, o h vai dar 90 raiz de 3. Tá. Agora, eu vou fazer tangente de 30. Cateto oposto, que é o h, sobre o x que eu quero saber. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O h a gente achou, 90 raiz de 3. E aqui fica x. Tá, multiplicando em cruz aqui, vai ficar raiz de 3x igual a 270 raiz de 3. Cancelo raiz de 3 com raiz de 3. O x vai dar 270. Então, quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de AB? Então, 270 metros, alternativa C. Cuidado, ele poderia colocar quantos metros ela deve se afastar de B. Poderia ter perguntado isso. Aí, se fosse afastado de B, eu teria que fazer 270 menos 90. Então, se a pergunta fosse afastar de B. Mas a pergunta é afastar de A, então é 270. Tá bom? Resolvido esse exercício, vamos para o exercício 6. Veja o desenho abaixo que representa o terreno de Mário. Ele irá construir um portão que está indicado pela medida PQ na figura abaixo para fechar esse terreno. Qual é a medida em metros do portão? Tá. Então, o portão é o PQ, então aqui é x. Então, vamos fazer seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio, igual a 8 sobre x. Multiplicando em cruz, o x é igual a 16 metros, tá? Exercício bem tranquilo, tá bom? Vamos pegar agora sim um do Enem. Deixa eu aumentar aqui, ó, esse enunciado é grande. A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 80 metros de altura.
Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o colo tem largura medindo 1,8 metros, conforme mostra a figura, tá? Então, ele falou que era 60 metros de altura. Então, vamos colocar que aqui é 60. O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo uso de uma tabela apresentada. O valor do ângulo de inclinação, aqui está a tabela, né? Ele quer saber o ângulo de inclinação. Tá, como a altura, ou melhor, o comprimento, né? Isso aqui era a altura, o prédio estava assim, ó. Antes do prédio tombar, o prédio estava assim. 60 metros. Então, aqui mede 60 metros. Esse vermelho aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, 60 metros. Ele fala no enunciado, né? Então, beleza. Então, eu tenho a hipotenusa e tenho esse ângulo alfa é igual a esse ângulo aqui, alfa. Então, eu vou fazer seno de alfa, cateto oposto, 1,80, sobre a hipotenusa, que é 60, tá? Bom, 1,8 ou 1,80 dividido por 60 dá 0,03. E de acordo com a nossa tabela, quem tem o seno 0,03 ou mais próximo disso é esse cara aqui, ó. Então tá entre 1,5, que de 1,5 é 0,026, de 1,8 é 0,031. Então, o meu ângulo é maior que 1,5 e menor que 1,8, que é a alternativa C. Ok? Maravilha. Vamos para a questão 8. Questão 8, também do Enem, diz o seguinte: para decorar um cilindro reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice conforme a figura. Tá. O valor da medida da altura do cilindro em metros, beleza. Então, tenho que ver quantas voltas tem isso aqui para saber o comprimento total dessa fita, tá? Então, contando aqui, ó, isso aqui, tá? Conta como aqui, né? E tem uma volta atrás, né? Que na verdade é assim, né? Então, cada linha é uma volta que está mostrando. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse com esse dá 6 voltas. Vamos lembrar que para calcular uma volta, comprimento é 2πr, é o catiupiri, né? A gente vai ver, mas esse aqui tem que lembrar. Então, 2 vezes π vezes o raio, que é 6 sobre π. Isso cancela com isso, dá 12 centímetros uma volta. Como são 6 voltas, 12 vezes 6 dá 72 centímetros. Isso vai ser exatamente a hipotenusa. Ele quer saber a altura. Então, seno de 30, cateto oposto, sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio, isso é h sobre 72. Então, 2h igual a 72, o h vai dar 36 centímetros, alternativa D, tá bom? Vamos para a questão 9. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros.
Use a aproximação seno igual a seno de 3 graus, perdão, igual a 0,05 e responda o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa. Então, vamos descobrir o tamanho da rampa, que vai ser a hipotenusa x. Então, seno de 3, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 0,05 igual a 30 sobre x. 0,05x igual a 30. O x é 30 dividido por 0,05. Tá? 30 dividido por 0,05 vai dar 600 metros. Vou fazer uma regrinha de 3. 4 metros, ele demora 1 segundo. 600 metros vão ser x. Então, 4x igual a 600, o x vai dar 150 segundos. Só que ele quer em minutos. Vamos dividir isso por 60. Tá? Dividindo isso por 60, vai dar 2 minutos e meio, alternativa A. Vamos para a questão 10. A figura mostra duas circunferências de raios 8 centímetros e 3 centímetros tangentes entre si e tangentes à reta R. C e D são os centros das circunferências. Se alfa é a medida do ângulo COP, então o valor do seno de alfa, tá? O que eu vou fazer aqui? Como o raio mede 3 e o outro mede 8, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 8, totalizando aqui 11. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como o raio aqui é 3 e aqui é 8, aqui esse pedacinho vai ser 3, consequentemente aqui vai ser 5. Então eu vou ter esse triângulozinho aqui, que aqui é 11, aqui é 5. Este ângulo aqui, que é o que ele quer, o seno dele, é o mesmo ângulo que esse aqui. Então, aqui é o alfa. Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. 5 sobre 11, alternativa B. Tá bom? Vamos para a questão 11. Questão 11. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio igual a 60 metros, a distância percorrida em metros pelo barco foi... Bom, se esse ângulo aqui é 120, consequentemente esse é o vizinho que mede 60 graus. Como aqui é 60 metros, ele quer saber a distância de A até B. Então, eu vou fazer seno de 60, cateto oposto, sobre a hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 60 sobre x. Então, raiz de 3x igual a 120. O x é 120 sobre raiz de 3. Aí a gente racionaliza, isso dá 120 raiz de 3 sobre 3, que dá 40 raiz de 3 metros, que é a alternativa B. Bom, resolvida essa questão, vamos para a última dessa lista, questão 12. A figura representa uma fileira de N livros idênticos e uma estante de 2 metros e 20 centímetros de comprimento. Sendo que o AB é igual ao CD, que é 20, e o AD é igual ao BC, que é 6, ele quer saber o N, a quantidade de livros. Então, aqui, gente, a gente vai ter que descobrir quanto é esse pedacinho x. Esse ângulo vai ser o ângulo de 60. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. 60 graus, aqui é x,
e aqui é 20. Então, eu vou usar cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 é meio, isso é x sobre 20. Então, 2x igual a 20, o x vai dar 10 centímetros. E aí, o que a gente vai fazer? O comprimento total é 2,20 metros. Passando para centímetros, dá 220 centímetros. Só que eu vou tirar esse pedacinho, que são 10 centímetros. Então, sobram 210 centímetros. Esses 210 centímetros eu vou dividir pela largura do livro, que são 6 centímetros. Isso vai dar 35 livros, alternativa D. Tá bom? Então, resolvido todos os exercícios aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido. E não esquece aí de pegar o QR Code. No QR Code tem a nossa playlist com todas as informações aí, todas as aulas gratuitas do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima aula.